Olá, queridos amigos e amigas que nos assistem, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana Santa Restaurados em Cristo. Eu quero cumprimentar aqui também os pais e alunos da Educação Adventista, aos nossos irmãos da Igreja Adventista e também os convidados. Queridos, nós estamos no nosso segundo dia da Semana Santa e hoje nós temos um tema muito especial. Mas antes disso, eu queria apresentar a vocês ao Patrick. Patrick, boa noite. Boa noite, Ana. Patrick, você já ouviu por acaso alguma vez o ditado "as aparências enganam"? Várias vezes eu escutei esse ditado. Minha mãe vivia dizendo isso para mim não confiar muito nos meus amigos, porque as aparências enganavam. O que será que a gente vai aprender sobre isso essa noite? Será que Cristo tem alguma coisa para falar para a gente sobre isso? Interessante. Nós vamos aprender um pouquinho mais, continuar aprendendo, e é o que mais nós vamos fazer durante essa semana, aprender. Mas antes disso, Patrick, nós precisamos convocar uma pessoa muito especial para estar conosco. E essa pessoa é o nosso Deus, Jesus Cristo. Por isso, eu vou pedir para que você feche os olhos, eu também, você que está aí em casa, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque nós temos uma nova oportunidade, nesse segundo dia de Semana Santa, poder ouvir a Tua Santa Palavra, poder entender, Senhor Deus, quais são os Teus planos para nós e as lições que podemos aprender, Senhor Deus, com a Bíblia. Para isso nós pedimos, Pai, que o Espírito Santo esteja conosco, que Ele ilumine a nossa mente e que nós possamos ser transformados pela Palavra. É o nosso desejo nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. Eu tinha 8 anos de idade, em 1992, eu vim para São Paulo, morar com os meus tios. As coisas não estavam fáceis para minha mãe, criar os 3 filhos, sem pai, então ela permitiu que eu viesse morar em São Paulo. Chegando aqui, eu fui morar em um bairro periférico da cidade de São Paulo, em uma periferia. E na adolescência eu comecei a contrair alguns vícios. Então eu conheci a bebida alcoólica, o cigarro e estava cada vez mais me afundando nos vícios. Aos 16 anos de idade, eu saí da casa dos meus tios e fui morar sozinho. Mesmo com todas as dificuldades, eu queria trazer a minha mãe para o estado de São Paulo, a minha mãe e meus irmãos que moravam então no interior do Maranhão. Então eu consegui, os trouxe para cá, mas a minha mãe, ao chegar aqui, ela percebeu que eu tinha costumes diferentes dos demais filhos, dos outros 2 irmãos que ela criou. E aquilo a deixava muito triste. A minha mãe, ela veio para cá, para São Paulo, e ela já era convertida à fé adventista. E ela, então, começou a orar por mim, para que eu também me convertesse, para que eu parasse de fumar, de beber, de ir às festas. E parecia que nada estava adiantando. Até o dia em que ela me inscreveu em um curso para deixar de fumar na sua igreja local. Eu disse, tá bom, eu vou. Então eu fui para aquele curso e ali eu gostei muito, né? Realmente eu consegui parar de fumar. Depois daquilo, eu comecei a me interessar pela mensagem adventista. Então eu encontrei um irmão da igreja que começou a estudar a Bíblia comigo. E cada vez que estudávamos, as coisas começavam a ficar mais claras em minha mente, eu começava a sentir que eu deveria tomar maiores decisões em minha vida. Então, eu realmente não só parei de fumar, como também parei de beber e comecei a ir à igreja, a frequentar a igreja. E até um dia que eu estava frequentando uma semana especial de oração, que era a Semana Santa, e me fizeram um convite para que eu me batizasse. Eu, de prontidão, aceitei, né? E fui batizado, me tornando então um adventista do 7º dia. Eu não sabia quais passos eu daria,
mas Deus foi conduzindo a minha vida de tal forma que no ano seguinte, 2005, eu deixei o meu emprego e eu fui colportar. E na colportagem fui bem sucedido. Em 2008 eu me casei. Em 2009 eu ingressei no Seminário Adventista de Teologia. E em 2012 eu concluí minha faculdade de Teologia. Hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, mas tudo que eu queria era apenas deixar de fumar quando eu fui à igreja naquela ocasião. Cada um de nós temos uma decisão a tomar. E quanto mais cedo tomarmos essa decisão, é melhor para as nossas vidas, para o nosso presente e muito mais para o nosso futuro. E também para que possamos garantir a vida eterna. Eu tomei a minha decisão ainda jovem, eu tinha 18 anos de idade. E eu nunca, jamais me arrependi. Eu digo a você, se tens de tomar uma decisão, que seja agora. escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz, me guia no caminho, onde encontro sua cruz, se entregou. Ressuscitou e hoje vive.
Esta noite, iremos estudar um pouco como as aparências podem enganar, com o tema Uma Figueira Sem Frutos, com o apresentador Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Que alegria estar aqui com você mais uma vez. Estamos na Semana Santa especial, restaurados em Cristo. Que semana boa, né? Olha, você vai ver que cada dia nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo melhor a palavra de Deus e conhecendo esse Jesus extraordinário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso segundo tema. Hoje eu vou falar sobre o título Uma Figueira Sem Frutos. É um tema palpitante, é um tema impressionante. Eu queria que você ficasse ligado, ligada na tela, por favor, para tudo que tem ao redor. Concentre-se aqui, pegue a sua Bíblia e eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu e ao meu coração. Amém? Bom, para você que não acompanhou o programa de ontem, meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou pastor da Igreja Adventista e apresentador do programa Arena do Futuro da TV Novo Tempo. E agora, para começar o tema de hoje, eu convido você a orar comigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por esse dia importante em que vamos estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, essa mensagem, abençoa cada pessoa que está comigo aqui, que seja um momento inesquecível e uma experiência espiritual que realmente nos prepare para a volta de Jesus. Eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que está conectada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Eu já tenho aqui a minha Bíblia e eu tenho certeza que você deve ter a sua também. Interessante, né? O título, Uma Figueira Sem Frutos. Para que serve uma figueira sem frutos? Para que serve uma mangueira que não dá manga? Para que serve uma laranjeira que não produz laranja? E para que serve uma igreja que não dá frutos? Para que serve um cristão que não testemunha, que não abençoa? Boa pergunta, é ou não é? Bom, então diante dessas perguntas aí, eu queria chamar a sua atenção para um texto que está no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 11 e os versículos 12, 13 e 14. Depois o 20 e o 21 também. Diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Agora vamos para os versos 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Uau! Impressionante, não é? Às vezes pode até passar uma imagem assim um pouco rude, um pouco agressiva, um pouco estranha, não é? Mas não é estranho, não. Aqui é uma mensagem muito importante, muito profunda, muito atual para você e para mim também. Você vai entender por que essa figueira sem frutos, ela permaneceu sem frutos e por que foi amaldiçoada por Jesus. Eu quero analisar com você alguns detalhes. Primeiro, o que representa esta figueira? Ela simboliza quem? O quê? Essa é uma pergunta interessante. Uma outra pergunta é: como é que a gente pode dar frutos como cristãos, para que a gente não seja como esta figueira? Bom, você viu a leitura que eu acabei de fazer. Diz que Jesus, então, ele saiu de Betânia e passando por ali, ele estava com fome, então havia ali uma figueira e Jesus pensou: vou comer alguns figos. E olhando para a figueira, estava bonita, estava as folhas, né? Tudo assim de longe era vistosa, né? Ou seja, sabe quando você olha para uma árvore e você diz assim: uau, ali deve ter frutos maravilhosos, né? Uma bananeira, uma laranjeira, uma macieira, é ou não é? Você olha assim de longe e fala: ali deve ter frutos deliciosos. Então Jesus, olhando para a figueira, pensou: vou comer figos, vou me alimentar do fruto dessa figueira. Só que quando Jesus se aproximou, ele viu que aparentemente era bonita e atraente,
mas na sua essência não havia frutos. Ou seja, as folhas eram chamativas, a árvore era assim empolgante na visão, mas na prática, na essência, não tinha fruto nenhum. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira e nunca mais ela daria frutos. Essa figueira representava, em primeiro lugar, o templo. O templo, naquele tempo, era todo pomposo, né? Era assim, sabe quando tem aqueles templos suntuosos, né? Até hoje, de vez em quando você anda por aí, no Brasil, fora do Brasil, na Europa, em outros lugares do mundo, e você vê aqueles templos, aquelas catedrais, aquelas igrejas, aquelas coisas assim, fenomenais, né? Santuários, assim, né? E você entra, olha e diz, uau, que impressionante tudo isso. Então, essa figueira representava o templo, que por fora era suntuoso, que por dentro era magnífico, mas não estava cumprindo a missão. Não havia frutos, não havia amor, não havia obediência, não havia comunhão, não havia vida. Sabe aquele negócio bonito, mas morto, sem vida? Então, simbolizava o templo, mas não apenas o templo em si. O problema não estava no prédio, o problema não estava na construção, o problema era outro. E qual era o problema? O problema era a vida espiritual das pessoas que ali estavam. Muitas vezes, o templo pode ser bonito, o prédio pode ser lindo, a igreja pode ser maravilhosa, a catedral pode ser impressionante, mas se ali dentro, as pessoas que ali frequentam, que ali estão, se elas não forem sinceras, verdadeiras, se não forem pessoas que têm Jesus no coração, se não forem pessoas que desenvolvem uma comunhão íntima com Deus, elas não darão frutos. Consequentemente, aquilo acaba sendo como essa figueira. Por fora é linda, mas por dentro não. Não tem frutos, não tem vida, não abençoa ninguém, não alimenta ninguém. Para que serve uma figueira sem frutos, sem figos? Não alimenta ninguém, fica lá parada, exposta ali. Para nada serve. Para que serve uma igreja? Para que serve uma pessoa cristã que não produz frutos, que não abençoa o seu próximo, que não abençoa a comunidade, que não abençoa as famílias, que não leva esperança, que não partilha a mensagem de Deus? Para nada serve. Por isso, quando você vai para Mateus capítulo 7, Mateus 7, de 21 a 23, a Bíblia é clara, Jesus fala assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus. E Jesus diz assim no verso 22, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entendeu? Ou seja, não basta ser cristão da boca para fora, não basta ser cristão de aparência, não basta ser cristão apenas com a roupa, com o cabelo, com o exterior. É preciso ser cristão na essência, é preciso amar a Deus e amar ao próximo. É preciso ter Jesus no coração, obedecer os mandamentos de Deus e testemunhar, abençoar outras pessoas. Esse é o ponto que você precisa entender. Então Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Entendeu? A figueira também representa o povo de Israel, o povo de Deus, que tinha tudo para dar frutos, tinha tudo para ser uma bênção, mas simplesmente rejeitou Jesus, negou Jesus como nação. E então, não como indivíduos, mas como nação. E então a Bíblia fala assim, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Ou seja, Israel era como essa figueira, tinha tudo para dar frutos, para abençoar o mundo inteiro, mas como nação rejeitou. Então Jesus mandou o evangelho para os gentios. Claro, a salvação hoje está disponível a todo mundo, tanto a judeus, quanto a cristãos, quanto a muçulmanos, quanto a budistas, quanto a espíritas, quanto a ateus, agnósticos, quanto a qualquer tipo de pessoa. Ou seja, a salvação é disponível para todo mundo, depende de cada pessoa se vai aceitar ou vai rejeitar. Individualmente a salvação está disponível. Mas como nação, Israel não é mais o povo de Deus como nação. É exatamente como essa figueira, tinha toda a aparência, mas não tinha frutos. E cuidado, porque você também e eu também podemos cair nesse mesmo erro.
E aquele que cair nesse mesmo erro, estar só com a aparência, mas não ter a essência do cristianismo, essa pessoa não será salva. Ela vai secar espiritualmente, ela vai morrer espiritualmente, ela vai perder a salvação. Entendeu? Por isso que quando a gente vai para João capítulo 15, João 15, eu até vou abrir a Bíblia para ler para você esse texto aqui de João 15. Olha só o que Jesus fala em João 15, versículo 5. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Ou seja, Jesus está falando assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem conectados comigo, se vocês estiverem em comunhão comigo, vocês vão dar muitos frutos. Então, para ter e dar frutos, tem que estar ligado a Jesus. Qual era o problema da figueira? Não tinha frutos. Qual o problema de Israel? Não aceitou Jesus. Qual o problema do templo? Era frio espiritualmente, porque não aceitava Jesus. Qual o problema das pessoas hoje? O mesmo. Ou seja, o segredo para dar frutos é estar em Cristo, é ter comunhão com Cristo. Sem Cristo, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer, absolutamente nada. Entendeu ou não? Então Deus está disposto a nos abençoar hoje. Eu quero convidar você para ser um cristão autêntico, verdadeiro, sincero. Eu quero convidar você para ser uma cristã verdadeira. Primeiro, que você tenha comunhão com Deus. Primeiro, você tem que entender que o segredo é a cruz. Você pode ver que no meu cenário tem aqui imagens da cruz. Por quê? Porque é o tema da semana, restaurados em Cristo. Veja, o segredo é a cruz. A cruz tem uma madeira na vertical e uma na horizontal, certo? Essa madeira na vertical é para mostrar que nós temos que estar conectados com Cristo, comunhão com Ele, relacionamento com Ele, intensamente com Ele. Essa madeira na vertical da cruz mostra a importância da comunhão com Deus. Nós temos que ser pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que amam a Jesus, pessoas que têm Jesus no coração, pessoas que quando fala de Jesus têm um brilho dos olhos. Amém? Agora, não é suficiente você ter essa comunhão com Jesus usando a figura de linguagem da madeira vertical da cruz. É preciso ter a madeira na horizontal, que é o relacionamento com as pessoas, que é o dar frutos, que é você ajudar uma pessoa que precisa, dar um estudo bíblico para o outro, visitar o outro, evangelizar o outro, abraçar o outro, estender a mão ao caído, ao necessitado. Aí você tem a cruz. Porque a cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz no coração é isso, é você estar em comunhão com Deus, com Jesus, que é o vertical, e a comunhão com as pessoas, que é a horizontal, para não cair no erro da figueira que não tinha frutos. Entendeu ou não? Outra coisa muito importante aqui é a questão da aparência. Da aparência, né? Às vezes, aparentemente, as pessoas estão bem. Você olha assim para uma mulher, para um homem, e aparentemente você fala assim, uau, que impressionante, a aparência é maravilhosa. Digo, aparência de cristã, aparência, roupa, cabelo, aparência, a parte exterior. Muitas vezes a pessoa, ela demonstra, ela passa essa imagem de que está bem com Deus. Mas o coração da pessoa, só Deus conhece. O coração de uma pessoa só Deus conhece. Pode ser que você que está me assistindo agora seja um membro da igreja, de uma igreja. Não importa qual a sua denominação. Você é membro de uma igreja. Então, todo mundo olha para você e fala assim, uau, que cristão maravilhoso, que cristã exemplar é você. As pessoas podem olhar para você e achar que você é um exemplo. Mas você sabe das suas lutas, você sabe das suas dores, você sabe da ferida do seu coração, você sabe das suas limitações, você sabe das suas fraquezas, você sabe dos seus pecados, você sabe que muitas vezes por fora está tudo bem, mas na essência não está. Aparentemente você é uma pessoa que é um exemplo, mas na essência você sabe que não é. Você sabe que se Jesus voltar hoje, você não está preparado, você não está preparada. Então, cuidado para não ser essa figueira estéril, essa figueira sem frutos. Quantos cristãos são estéreis? Quantos cristãos não dão frutos? Quantos cristãos são apenas aqueles papa-sermão que entra na igreja, ouve, recebe a mensagem, mas não partilha? São cristãos lagos, são cristãos represa, que represam a água, que mantém a água parada, que tem o conhecimento para si, que guarda para si, mas não dá fruto, não partilha, não evangeliza, não ajuda o próximo. Cuidado para você não ser essa figueira sem frutos.
Hoje Deus está chamando você para começar uma vida nova. Deus está chamando você para uma vida diferente agora, a partir de agora. Deus está chamando você, primeiro, para você ter uma vida de comunhão mais intensa com Ele, a parte da madeira na vertical. Deus está chamando você para estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Esteja ligado a Jesus, a videira. E ligado a Ele, você vai dar frutos. E aí você vai abençoar os seus vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de escola, as pessoas do bairro. Aí você vai ser uma bênção para os outros. E aí você vai dar frutos para a vida eterna. É isso que Deus espera de você, de mim, de cada um de nós. Amém? Então eu quero convidar você hoje para tomar essa decisão. Abra o seu coração. Deixa Cristo fazer isso em você. Ele vai fazer a obra em você e depois através de você. Ele faz em nós e depois através de nós. Entendeu? Eu pergunto, você não quer ser uma pessoa diferente, abençoada? Você não quer ser um cristão que realmente possa dar frutos para abençoar outras pessoas? Eu tenho certeza que sim. Eu quero ser assim. E acho que você também deseja ser assim. Então vamos começar da seguinte maneira. Você convida um amigo ou uma amiga ou um parente, uma pessoa que você conheça, para que no próximo encontro esteja conosco conectado aqui, esteja conosco participando da Semana Santa. Convida alguém e participa conosco, aí você já está dando frutos. Outra coisa, procura entender o seguinte, a Bíblia fala dos frutos do Espírito. Quando a gente está em comunhão com Deus, você automaticamente vai dar os frutos do Espírito, que você sabe que está em Gálatas 5, né? Mas a gente pode mencionar o amor, a bondade, né? A alegria, não é verdade? Ou seja, são os frutos do Espírito. Você vai dar os frutos de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte, uau, que pessoa abençoada, que pessoa diferente, eu quero ser como esta pessoa, eu quero seguir a Deus como essa pessoa, eu quero ir para a igreja juntamente com essa pessoa. Você vai atrair, evangelizar pelo seu exemplo, pelos seus frutos, pela sua vida, pelo seu estilo de vida, pela sua maneira de ser. Entendeu ou não? Agora, se você ainda não se entregou a Jesus totalmente, você precisa fazer isso agora. Se você ainda não se batizou, você precisa fazer isso agora. Se você não é batizado ainda na igreja adventista, você é meu convidado para estudar a Bíblia, conhecer melhor e tomar uma decisão e ser batizado também. Porque o batismo é que vai fazer de você, então, membro do corpo de Cristo e automaticamente você começa agora a também dar os seus frutos para abençoar outras pessoas. Você que já é da igreja deve tomar a decisão de ser essa pessoa conectada com Cristo para abençoar os outros. E você que ainda não é membro, eu quero convidar você para ser membro. Eu quero convidar você para ser membro da igreja adventista. Quero convidar você para se batizar. Você aceita o meu convite? É um convite de coração de um pastor que está pensando na sua salvação. Eu sou o seu pastor. Eu sou pastor de todo o Brasil, da América do Sul, que é onde eu trabalho. Então você que está me assistindo é minha ovelha. Eu quero convidar você que ainda não se batizou para que você se batize. Você aceita o meu convite? Você quer tomar uma decisão agora e falar, Pastor Luiz, eu preciso me batizar, ou eu me afastei dos caminhos de Deus, preciso voltar, preciso nascer de novo, eu quero a partir de agora dar frutos, eu quero ser uma pessoa diferente, eu não quero ser como aquela figueira estéril que foi amaldiçoada, eu quero ser fiel ao meu Deus. Você aceita o meu convite? Diz que sim. Vai? Fala que sim. Fala? Muito bem. Diga assim, pastor, sim, eu aceito. Eu quero me firmar com Deus, eu quero me apegar mais a Deus, eu quero me apegar mais à Bíblia, eu quero orar mais, eu quero mudar de vida a partir de agora, eu quero ser uma nova criatura. E se eu preciso me batizar, eu me batizarei. E se eu preciso nascer de novo, eu vou nascer de novo. E se eu preciso fazer mais alguma coisa, eu farei mais alguma coisa. Isso, tome a sua decisão, entregue a sua vida a Jesus. Porque naquele dia final, depois da volta de Cristo, os que andarem com Ele terão vida eterna. E aqueles que continuarem sem frutos, como essa figueira, serão destruídos para sempre. Mas eu já sei qual é a sua decisão. É a mesma minha. Queremos ser fiéis a Jesus até o fim. E você que não batizou ainda, vai se batizar. E você que se afastou dos caminhos de Deus, vai voltar. E a partir de agora, tudo vai ser diferente. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Deus seja louvado. Então, eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar.
Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelo convite que o Senhor nos fez, obrigado pelas decisões que foram tomadas. Abençoa, Senhor, esta mulher, este homem que acaba de decidir. Derrama sobre ele, sobre ela, a Tua graça, o Teu Santo Espírito, e perdoa as nossas falhas, nossos erros, e que a partir de hoje possamos dar frutos para a eternidade. Eu entrego em Tuas mãos cada pessoa, cada decisão, em nome de Jesus. Amém. Patrick, foi muito bom estudar a palavra de Deus com o pastor Luiz Gonçalves, não é mesmo? Realmente, a mensagem foi maravilhosa. Maravilhosa. Mas nós temos um convite para você que está nos assistindo. Nós vamos enviar um link para você, no qual uma equipe nossa entrará em contato. São algumas informações básicas, para que você possa se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Então, preencha com as suas informações, envie para nós, será um prazer ter o seu cadastro aqui no nosso banco de dados. Fiquem com Deus, até a nossa próxima noite e não percam, porque o próximo episódio vai estar maravilhoso. Até mais.